nosso Big Papo de hoje a gente tem um assunto bem polêmico, né? O presidente Bolsonaro já ameaçou várias vezes que em 2022 a Globo pode fechar. Será que isso pode acontecer mesmo, Júlio? E aí, quer saber se o presidente pode ou não pode fechar a Rede Globo? Fica com a gente até o final que você vai saber. Pois é, Júlio, o assunto é bem polêmico mesmo, né? E tem muita dúvida. Será que o presidente pode mesmo fechar a Globo, como ele está dizendo que é o que pode acontecer, né? Se ela não estiver andando direitinho. A Globo tem a concessão que foi dada em 2000, renovada agora em 2007 pelo Lula, né? Depois de 15 anos tem que ser renovado, sempre depois de 15 anos tem que ser renovado, né? Explica um pouco o que é a concessão primeiro para as pessoas. Pois é, Salomão, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que diferenciar o que é uma emissora de televisão e o que é um canal de televisão. O canal, ele é público, ele é o meio físico, né? Que é o espaço aéreo por onde trafegam os dados da emissora de televisão. E para ela ter acesso a esse canal, para que o conteúdo dela chegue até a casa dos telespectadores, ele precisa de uma autorização que é chamada de concessão, dado pelo governo federal, certo? Então a Rede Globo está no ar desde 1965. Foi fundada em 65. Isso. A primeira concessão dela foi na época da ditadura militar, né? do governo militar. Que era quem? O presidente Figueiredo? Não, Juscelino Kubitschek. Ah. Na época, né? Então, não só ela, como outras, né? Que a gente vai falar no decorrer do programa aqui. Então, assim, essa é o conceito da concessão, né? É uma autorização que o governo dá para que as emissoras de TV e rádio possam transmitir seu sinal e chegue até de modo aberto, né? De modo aberto. A gente tem TV fechada, que são as chamadas de TV por assinatura. Essas nem precisam de concessão, né? Não, só a TV aberta. Só a TV aberta. Aí, no caso, em 1965, a Globo ganhou o direito de ter o sinal aberto, né? E aí, depois de 15 anos, a cada 15 anos tem que ser renovado esse sinal, né? Isso mesmo, Salomão. A cada 15 anos, a concessão ela vence, porque é uma norma, né? Isso está definido em lei, que tem que ser a cada 15 anos. E no ano que ocorre o vencimento da concessão, a emissora ela tem que fazer o pedido de renovação, dizer para o governo que tem interesse em renovar um ano antes. Então, no caso, a Globo venceu em 2007, né? Renovou, era o Lula ainda. Sim. Aí o Lula renovou. Já passaram mais 15 anos, agora vai em 2022, não é isso? Em outubro de 2022 vai renovar, vai vencer a sua concessão. Pronto, aí é a hora que ainda está o governo, né, Bolsonaro ainda. Sim, né? Essa é que é a grande questão, né, que todo mundo comenta, que existe esse mistério, essa polêmica toda, se realmente o governo 2022 Bolsonaro o Bolsonaro a Globo tem que renovar a concessão, né? Sim. Aí ela tem que fazer o pedido um ano antes, então ela tem que fazer o pedido esse ano já. Isso. Até outubro de 2021 ela tem que ingressar com o pedido junto ao Ministério das Comunicações para ter o seu pedido deferido, ou seja, aceito pelo governo federal. Pronto. Aí o que está acontecendo é o seguinte: a Globo ela vai precisar do presidente para renovar. A gente vai saber isso agora. Se realmente o Bolsonaro vai ter poder para encerrar, né? Porque assim, na verdade, pelo que a gente vê as imagens dele falando, ele disse que não tem perseguição, né? Que é apenas ele tá dizendo que a Globo tem que estar com tudo direitinho para quando for na hora da renovação da concessão, ele poder renovar, né? Se não tiver nada certo, ele não vai renovar, né? Então, assim, qual é o poder do presidente? Primeiro, o que é que precisa para renovar a concessão? O presidente realmente tem o poder de dizer sim ou não? Vamos lá. O que é que a lei diz? Antes da Constituição de 88... Pronto, tem um detalhe, Júlio. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? Sim, é por isso que Já teve uma emissora que não renovou, né?
e foi encerrada as atividades, né? Isso foi a TV Tupi, né? Exatamente. Tivemos 2 TVs que tiveram a sua renovação Cancelada. negada, né? No caso. Foi a TV Excelsior e a TV Tupi. Certo. Antes de 88, o presidente da República tinha esse poder. Antes de 1988, não dependia de ninguém, era só o presidente dizer sim ou não. Exatamente. As emissoras poderiam recorrer à justiça, né? Mas o presidente tinha um poder bem maior nesse sentido. Então, Certo. a TV Tupi ela não foi renovada na época do presidente João Figueiredo. E Foi por que motivo? bom, o presidente alegou que a empresa estava passando por dificuldade financeira, estava com dívidas trabalhistas, estava devendo prestadores de serviço, tinha impostos não pagos. Certo. Então, ele alegou tudo isso para Tinha não renovar a concessão tinha salários atrasados, né? Tinha salário, não só salários, como encargos sociais. Eu vi também que como tinha salário atrasado, né? Ele também deu um discurso dizendo que isso não era aceito, né? Que a emissora não podia atrasar o salário dos trabalhadores, né? Porém, os próprios trabalhadores queriam continuar com a emissora por conta deles mesmos, né? Mas mesmo assim o governo não... Tipo, eles queriam tomar conta da emissora porque eles queriam continuar trabalhando, né? Na verdade, ele acabou tirando o emprego de muita gente, né? A gente sabe que naquela época, né? Era na época do regime militar, existia todo um contexto político muito diferente de hoje, né? Então, muita censura, né? Os veículos de imprensa, televisão, rádio. Era ditadura ainda, né? Eles tinham um problema muito grande em... Não era ditadura, mas não, era. Era, né? De 64 a 85. Então, tinha todo esse contexto. Então, o presidente tinha todo esse poder. Com a nova Constituição, a nossa atual Constituição de 1988... Mudou um pouco. Mudou tudo. O presidente ainda tem também o poder, mas tem Sim. algumas coisas aí que... É o seguinte... Que diminuem o poder dele, né? Pronto, o que acontece? No caso da Globo, quando ela apresentar o seu pedido de renovação, o seu pedido vai ser analisado dentro do Ministério das Comunicações. Quem é o atual ministro é o genro lá do Silvio Santos, né? Isso. O ministro das Comunicações é o genro do Silvio Santos, né? Que é dono da SBT. Fábio Farias. Então, assim, isso também gera uma certa polêmica, né? Porque ele é que vai analisar o pedido, vai ver se a Rede Globo está cumprindo com as suas obrigações. Pronto, a gente vai aqui... só relembrando aqui, Salomão, essas obrigações, né? Eles têm que estar com os encargos sociais, direitos trabalhistas. Tudo em dia, né? Tudo em dia, além de ser analisado, porque é o seguinte, algumas obrigações no conteúdo da televisão, apesar de não termos censura atualmente, mas existem algumas obrigatoriedades, algumas obrigações. Por exemplo, tem que ter conteúdo jornalístico. A Globo tem. Inclusive, todo dia a gente vê no jornal aquela moça do tempo, né? Falando a questão do resumo. Previsão, né? Previsão do tempo. Aquilo é uma obrigação que está previsto na lei. Toda televisão tem que fazer aquilo. Entendi. Então, tudo isso vai ser analisado. Vai ser analisado não só essas questões de pagamento de tributo, encargos sociais, direitos trabalhistas. A TV tem que cumprir uns serviços públicos, né? De informação, de educação. Exatamente, porque é um serviço público, né? Assim, na verdade, a concessão é para prestar um serviço público, entendeu? Certo. Tudo isso é dentro desse contexto. Eles analisam tudo isso, né? Se a emissora está educando o povo, se está informando de maneira, né? Sim, correta. Pois é. E aí vem a questão dessa polarização política que nós vivemos atualmente, após a vitória do presidente Jair Bolsonaro, né? Que desde o início a Globo vem se mostrando um veículo que é contrário ao presidente. A gente vê... Peraí, mas aí, ó, vamos depois a gente vai analisar primeiro as fases, certo? Certo. Depois que a gente analisar as fases, a gente vai analisando de um em de volta para ver se existe a possibilidade ou não. Beleza. Vamos lá aqui. A primeira fase, ela vai apresentar a renovação lá pro ministro. Vai apresentar o pedido de renovação, né? Isso. Ele é o ministro das comunicações agora. E aí, depois disso... Quando o ministro
analisar o pedido da Rede Globo, caso ele encontre alguma irregularidade que justifique ele falar para o presidente para não renovar, aí ele vai fazer um relatório, né, e vai levar para o presidente. Ó, presidente, a Rede Globo não tem condições de ter a sua concessão renovada. Certo. Então eu sugiro que não renove. Pronto. Aí o presidente pode... Nesse momento, Mas que é que a lei diz? Hum. Se o presidente tivesse recebido um de acordo do ministro em renovar, ele poderia conceder a renovação sem problema nenhum. Se for uma negação, se ele negar a concessão, isso vai para o parlamento, vai para o Congresso Nacional, que vai ser feita uma votação para que seja analisado essa negativa de renovação. Por isso Cara, que mudou. Enfim, assim, no fim das contas o presidente não diz nada, né? Mas só que tem um detalhe. Só Mas só que tem um detalhe. O parlamento, ele pode seguir o que o presidente definiu. Entendeu? Por isso que foi tirado esse poder do presidente, exatamente por isso. Para poder deixar na mão de mais de um poder essa decisão. E vamos supor que o presidente decida não renovar. Isso vá para o parlamento, para o Congresso Nacional, onde os senadores e deputados federais vão votar. Caso essa decisão seja acompanhada por eles, ou seja, eles também votem favoravelmente à não renovação, a Globo ainda tem uma saída, Sim. que é entrar na justiça para pedir essa renovação de forma na esfera judicial, entendeu? Mas aí enquanto está na justiça ela não sai do ar não, né? Não sai do ar e tem todos aqueles recursos que hoje nós sabemos, né? Recorre uma vez, recorre duas vezes, chega até o Supremo Tribunal Federal e o sinal não sai do ar enquanto não for decidido em última instância. Pronto, agora vamos analisar aqui na prática, Júlio, pela sua experiência. Para quem não sabe, o Júlio também é formado em Direito, né? Sim, sou bacharel em Direito. Pronto, então a gente vai na prática agora, certo? Vamos lá, primeira coisa, a Globo mandou lá para o ministro das Comunicações. Se fala que a Globo tem uma dívida de bilhões aí, Isso. Mas não sabe se é verdade, né? Assim, existem, a gente nunca viu um documento público falando isso, mas notícias veiculam essa informação. Mas aí eu te pergunto, se existe uma dívida, como é que ela conseguiu renovar lá em 2007? Quer dizer que em 2007 ela não tinha dívida? É porque é o seguinte, as dívidas públicas, né? Elas permitem uma renegociação, inclusive isenções, por ser um veículo que de grande repercussão nacional. O governo... Tem um apelo aí. O governo ele pode fazer isenções fiscais para ajudar essas empresas. Entendi. Entendeu? Mas aí quer dizer que, nesse caso aí, se houver a dívida, o Bolsonaro não... Pelo que ele diz, ele não vai ajudar não, né? Pelo que ele prega... Mas aí ele pode, se houver a dívida, ele dizer assim, não, tem dívida, eu não vou renovar? Não. É aquela história que eu falei. Mesmo a Globo não apresentando os seus... Não atenda os critérios de renovação, o presidente sozinho não tem poder de não renovar. Então ela pode estar devendo e mesmo assim renovar. Pode. Ela pode apresentar para o Congresso, que vai fazer a votação, um plano de recuperação, um plano de parcelamento dessa dívida a longo prazo. Pronto. Na época do Lula, então, não existia nenhum problema, né? Porque ninguém ficou sabendo de nada. Não. Pronto, aí vamos lá na prática de novo. Passou pelo ministro das Comunicações, né? E aí o ministro das Comunicações, vamos dizer que a Globo tem lá a dívida, né? Detectou a dívida, passou pro presidente, com certeza o presidente vai dizer que não vai renovar. Exatamente. E aí vai para o Congresso, Vai. Se o presidente negar a renovação, vai para o Congresso para essa decisão ser avaliada pelo Congresso Nacional. Segundo a sua visão agora atual, na sua opinião, você acha que o Congresso aprova a renovação ou não? Olha, hoje, no cenário atual, eu acredito que o Congresso Nacional não iria aceitar a não renovação, ou seja, eles iriam ser favoráveis à Globo, à renovação da concessão da Rede Globo, na minha opinião.
Então eles iriam contra o presidente. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Que se a gente for pesquisar e analisar, muitos políticos, deputados, senadores, eles são donos de emissoras. Certo. Emissoras de televisão no seu estado, entendeu? E Mas você é dono de uma concorrente. Não, mas muitas delas são empresas que retransmitem o sinal da Rede Globo. Entendi. Entendeu? Então para eles, seria um prejuízo muito grande, Uhum. entendeu? Então, assim, nesse cenário, eu não acredito que essa decisão do presidente não renovar seja... Mas aí, Júlio, tipo assim, a Globo é a matriz, né? De muitas filiais que tem no Brasil inteiro. Por exemplo, Fortaleza tem a Verdes Mares, né? Inclusive, ela é dona de algumas, né? A É, própria Globo. A Globo é dona do Recife, né? Acho que Minas Gerais, não sei também. Algumas desses. São Paulo já é, né? São Paulo, Rio e Recife é da Globo. Aí tem mais outro que eu não sei qual é. Vamos dizer que... Mas aí em alguns estados não é. É só afiliada, Isso. né? Como em Fortaleza, a Verdes Mares é do grupo Edson Queiroz, que não tem nada a ver com a Globo, né? Mas é filiada da Globo. Sim. A Globo perdendo a concessão, a Verdes Mares não perde, continua, né? Não perde. Ela Pois pode, é, então- ela pode retransmitir o sinal do SBT, por exemplo, ou de outra ou ficar independente. É. Só que existem os contratos em andamento, contratos de publicidade, né? Tudo isso... Realmente quem transmite a Globo não vai querer deixar de transmitir, porque Com certeza é a não. que mais tem audiência, né? Agora, Cara, agora falando de... Pronto, o Congresso, você acha que ele vai ser a favor da Globo, né? na minha opinião, Se sim. acontecesse, vamos supor que aconteceu, a Globo foi caçada, ou não foi renovada, né? O povo, como é que você acha que ia ser a reação das pessoas? Olha, isso seria... Eu acho que ia ter um apelo também da população contrário a essa decisão. Porque assim, a gente vê muitas pessoas falando mal da Globo, né? Sim. Mas a audiência lá em cima, né? Ninguém entende isso, né? Novela, mas aí programas eu de acho, auditório. será que as pessoas iam se sensibilizar com isso, cara? eu acho que ia ter um movimento muito grande, nacional, Eu acho favorável que à Globo. jornalistas iam, né? Os jornalistas iam, né? Eu acho que jornalistas, o pessoal do entretenimento, né? Novela. Mas você acha que os próprios telespectadores iriam... Sim. Inclusive, Não iriam gostar disso? eu acho que ia ter um movimento, uma parcela da população iria ficar do lado da Rede Globo. Ia ter muita gente a favor também, Sim. né? Com Mas eu acho que certeza. a maioria deve ser a favor da Globo, né? Eu não sei se a maioria, mas na minha opinião, uma grande parte, sim. Agora eu queria falar também, você falou que em 2007, no governo Lula, a renovação não teve esse auê todo, né? Foi. Agora, eu queria trazer um dado aqui para vocês, que é o seguinte, naquela época, a Rede Globo, ela tinha uma grande parcela de contrato de publicidade da propaganda do governo. Certo. Então, assim, era interessante para a Rede Globo e para o governo, naquela época, o sinal da Globo ser, a concessão ser renovada, entendeu? Porque existia Parceria. uma parceria, vamos dizer assim. Hoje, no governo Bolsonaro, cerca de 60% dos contratos de publicidade, a Globo perdeu. Não perdeu tudo, mas teve uma perda de 60% de toda essa publicidade de veiculação, né, da propaganda do governo. Né? Cara, segundo eu vi, assim, denúncias, né? Diz que a Globo tinha 70% de publicidade e os outros 30% eram divididos para as outras emissoras, né? Antes do Bolsonaro, né? Mais ou menos ele isso. tirou, né, tudo isso e meio que dividiu aí para todo Pra mundo. você ver, né? Existe até um número aqui, ó. Após a reeleição do Bolsonaro, nós estamos no terceiro ano de governo. A Globo já teve uma perca de mais de 2 bilhões de reais em publicidade. Do governo, né? Só em publicidade do governo. Então 2 bilhões? 2 bilhões. Bilhões. Só nisso, só Caramba. nesse nicho, né? De propaganda do governo. Pra Uma você ver, perda né? grande, né? Sem falar patrocínios, né? Porque você vê hoje a Fórmula 1 não é mais na Globo, hoje é na Bandeirantes, então toda aquela publicidade que girava em torno da Fórmula 1, que era transmitida pela Globo, hoje vai para Bandeirantes. E tudo isso é perda de receita. Tu não acha que ela ter
que a Globo também foi que escolheu, não queria mais a Fórmula 1, né? Não foi a Fórmula 1 que não quis mais, né? Sim. Será que ela não quis mais porque não tava mais rendendo? Eu Talvez aqui no acredito. Brasil não tenha mais audiência. Acho que depois que o Ayrton Não, Senna também... Sabe o que é que eu acho? Eu acho que a Rede Globo, ela perdeu nas negociações Monopólio, né? aquele monopólio que que eles tinham antes, entendeu? Eu acho que eles perderam. Acho que até era errado também, mas você só assistia a Copa na Globo aqui no Brasil, né? Isso. Tinha uma negociação ali com a CBF que só dava direito à Globo de ter a transmissão, né? Sendo que todas as outras podiam ter também, né? Exatamente. É uma concorrência meio injusta, né? Total. Então hoje você vê uma diversificação dessa programação com as outras emissoras. SBT agora tá transmitindo a Copa América, né? Que antes também era exclusividade da Rede Globo. Nunca ia acontecer isso, né? Pois é. Quem sabe a próxima Copa do Mundo tá em aberto aí. Vai ser transmitida por quem, entendeu? Vamos ver o que acontece agora, né? Então é isso, né, Júlio? Vamos pedir aí pro pessoal se inscrever aí. Quem Pois é. gostou do vídeo. É isso aí. Você que gostou desse vídeo, né? Ficou até aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal. Pra você que ainda não se inscreveu. Clica no gostei. Clica lá no sininho. Marca o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. E comenta, faz seu comentário, coloca sua sugestão, sugere novos vídeos, para que a gente possa melhorar cada vez mais e trazer sempre conteúdo interessante para vocês, viu, pessoal? Tá bom, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Fica com Deus.